Olá, família! Eu sou a professora Gabriela e eu vou falar um pouquinho sobre a dimensão 5, que é sobre as relações étnico-raciais e de gênero. Então, a partir das experiências e vivências das crianças dentro do ambiente de escola, que as crianças começam a entender as diferenças que temos todos os dias. Então, eles vão aprender as diferenças étnico-raciais, eles vão entender as diferenças de gêneros. Então, quando a gente fala étnico-raciais, a gente fala de culturas, a gente fala sobre etnias, a gente fala sobre total diferença que temos todos os dias e eles notam isso. E quando a gente trabalha gênero, a gente trabalha o machismo e o sexismo. Então, de que forma, né? Na verdade, temos que trabalhar isso. Então, quando a gente fala sobre etnias, quando a gente fala sobre culturas, a gente tem que saber que a criança ela tem que saber sobre a cultura do nosso país, mas ela também tem que saber sobre a cultura do outro amiguinho. Porque o outro amiguinho é boliviano e a cultura dele é completamente diferente da nossa. E para não deixar a criança boliviana exclusa, a gente tem que trazer a cultura dele para nossa, né, para nossa vivência e saber como lidar com ele, colocá-lo incluso e não excluí-lo. E assim a outra criança vai saber respeitá-lo e ele respeitar a nossa. Então, quando a gente trabalha etnias, a gente trabalha num campo muito mais amplo, porque quando a gente fala sobre etnias, a gente fala sobre racismo, a gente tem que trabalhar o preconceito, a xenofobia. Então, precisamos falar com as crianças sobre isso, de que elas têm que respeitar o outro, independente da cor da pele, independente se ele tem o olho puxado, independente se ele tem um cabelo diferente, independente se ele fala diferente, se ele come alguma comida diferente. Então, temos que saber lidar com essas situações dia a dia. E a criança também precisa aprender isso, né? E quando a gente fala gênero, a gente fala sobre o machismo e o sexismo. Então a gente tem que ensinar as nossas crianças hoje que tanto menina quanto menino pode fazer o que eles quiserem. Eles podem ser o que eles quiserem. Então, se o menino quiser brincar de boneca, quiser brincar de casinha, quiser limpar a casa, ele pode fazer. Se a menina quiser brincar de carrinho, quiser jogar bola, ou quiser mexer com a ferramenta, ela também pode. Eles podem ser heróis que quiserem, eles podem ser bombeiros, eles podem ser policiais, eles podem ser o que for. E é isso que a gente tem que trabalhar, né? Não que um é melhor que o outro, mas que todos são iguais. Então, de que forma nós no SEI fazemos isso? Fazemos isso através de histórias, rodas de conversa, projetos, atividades relacionadas a esses temas. Mas quando a gente fala cultura, quando a gente fala sobre etnias, a gente não trabalha mais numa data específica. A gente trabalha todos os dias, porque todos os dias, se você falar para eles que o preconceito é errado, que o racismo é errado, que o diferente não é ruim, não é negativo, isso vai começar a trabalhar com eles, isso vai começar a radiar muito mais, né? Então, quando nós contamos histórias, a gente tem um motivo daquela história certa. Então, por exemplo, um dia eu vou contar uma história africana, um dia eu vou contar uma história indígena, um dia eu vou contar uma história boliviana ou uma outra história japonesa, vou contar uma história sobre afetividade, vou contar uma história sobre amor, sobre sentimentos, sobre cuidar do próximo, sobre respeito, sobre lidar com os problemas, com as dificuldades. Então, a partir disso que a gente começa a desenvolver muita coisa. Então, a gente faz atividades que demonstram isso, que eles aprendem na prática como lidar. E um dos pontos mais principais que a gente consegue, de fato, trabalhar muito isso é as vivências. Então, quando a gente faz cantinhos para eles reproduzem tudo que eles aprendem em casa. Então, eles reproduzem, eles repetem muito vocês de casa, de como vocês fazem as coisas. Então é ali que a gente também consegue ver aonde que dá pra ajudar a melhorar, o que não pode, como eles se sentem, se eles estão precisando de mais colo ou se eles estão precisando de mais atenção. Então, as vivências é que traz a nossa melhor prática de como ensinar a não ser racista, a não ser preconceituoso, a não ser machista, a não ser sexista. Então, é tudo um tema muito difícil,
mas que com as crianças é muito fácil de lidar. E é isso que a dimensão 5 vem tratar, porque a educação infantil tem muito essa função, né? É dali que começa a criança a se desenvolver muito. Então, quanto mais a gente trabalhar sobre que o racismo é errado, que o preconceito é errado, que a xenofobia é errado, que ser machista ou ser sexista também não é legal, a gente vai fazer com que ele se torne cada dia mais um adulto mais responsável, um, um adulto coerente nas coisas que faz, que não que seja amável, que seja educado, que cuide do próximo e que melhore um pouco mais esse nosso país que está tão complicado de lidar. Então, também de certa forma, quando a gente trabalha étnico-racial, a gente ajuda aquelas crianças que precisam de uma representatividade. Então a gente precisa dar essa representatividade para eles, seja no livro, seja no desenho, seja no filme, seja fantasiado. De alguma forma ele precisa ser representativo para eles. E assim eles vão aprender a trabalhar muito isso. E isso é um trabalho em conjunto. Então, tanto eu como quanto professora trabalho isso em casa e vocês aí também têm que trabalhar junto. Então, a escola e a família têm que andar muito junto nisso para o trabalho ser muito melhor e muito mais gratificante. Eu espero que vocês tenham entendido. Beijo.